Paz do Senhor Jesus. Estou agora começando a fazer esse vídeo mais uma vez. Este é a segunda parte. É a segunda parte. Deus me mostrou várias vezes sonho. Falou comigo em sonho para mim fazer esses vídeos. Eu já li a Bíblia muitas vezes, Gênesis, Apocalipse. Quando eu aceitei Jesus como Salvador, não aceitei uma religião. Eu e a minha esposa amada Pedrina, nós dois aceitamos Jesus, só Jesus como Salvador. Jesus, ele transformou a nossa vida da água para o vinho. O Senhor Jesus Cristo, ele nos tirou do fundo do lamaçal de lama do pecado. Ele nos tirou das trevas, da mentira e do engano e falar tanta coisa, e da idolatria. Eu estava cego, perdido, eu e minha esposa. Sempre eu vou falar meu testemunho em todos os vídeos. Eu e a minha esposa amada Pedrina, nós já estávamos se separando. Mas um dia, uma crente, mas eu falo é crente de verdade. Hoje está difícil, né? Ela foi na minha casa e pregou só isso aqui para mim, ó. Só isso aqui ela pregou, só isso. Ela chama Sônia. Ela faz mais de 20 anos, ou 28 anos por aí que eu não vejo ela. Se ela estiver vendo esse vídeo algum dia, se ela estiver viva, o nome dela é Sônia. Sônia, uma serva de Deus de verdade. Jesus curou ela do AIDS. E ela andava pela rua, pregando a palavra, levando o evangelho, falando de Jesus. Quando você lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, fala mais ou menos 16, 17 vezes o nome de Jesus. E Felipe, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, ele falava assim, que falava só de Jesus. Então nós não podemos falar de ninguém mais. Eu falo só do Senhor Jesus Cristo, aquele que habita no alto e santo lugar, aquele que habita entre os querubins e resplandece. A Bíblia diz, habita acima das estrelas, aquele que habita no alto e santo lugar, aquele que está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele cresce, não perecesse, para ter a vida eterna. Um dia ele olhou para baixo, para mim e minha esposa amada, e ele falou, vinde a mim, Carlos e Pedrina, vós estáis cansados, né, que estáis perdidos nas trevas, vinde a mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, Mateus 11, 28, toda hora para essa palavra, Mateus 11, 28, vinde a mim, os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Esta é a segunda parte. E ela chama Sônia. Eu estou orando todo dia, por um dia, para me achar ela, se ela estiver viva. Nós aceitamos Jesus como Salvador, eu e a minha esposa amada Pedrina, lá na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Rua Rio Doce, Tucuruvi, mais ou menos mais de 30 anos. Se algum dia você, Sônia, nossa mãe da fé, estiver vendo esse vídeo, comenta aqui no comentário, dá o seu telefone, que eu queria ver você, eu e minha esposa amada, que você um dia entrou na minha casa e mostrou a verdade. Você falou para nós de Jesus. Você não falou de religião, você não falou de nada. Você falou só daqueles, da Bíblia. Essa palavra poderosa e santa. Aí eu comecei a ler, e o Senhor Jesus foi abrindo a minha mente. Tiago capítulo 1, versículo 5, fala assim, e Provérbios capítulo 2, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele te dá liberalmente, sem lançar em rosto. Então, na primeira parte eu já falei, agora vamos logo para a segunda parte. Aí o título eu coloquei, na primeira parte, é a mesma coisa, este é a segunda parte. Eu vou mostrar para você que estiver assistindo este vídeo, presta atenção, eu vou mostrar para você quem é Jesus.
Eu vou mostrar para você que Satanás é para matar, destruir, roubar e enganar. Apocalipse capítulo 12 fala que ele engana todo mundo, e João 10:10 fala que ele vai matar, destruir e roubar. Muitos falam que João 10:10 não está falando de Satanás, está falando sim quem veio para destruir família, para matar, para destruir, roubar, enganar, colocar mãe contra filho, pai ou vice-versa, irmão contra irmão, destruir casamento. Quem? É João 10:10, Satanás. 2 Coríntios 4:4 fala assim que ele cegou os entendimentos dos incrédulos para que eles não venham conhecer quem é Jesus, que é a Bíblia. João capítulo 8, leia lá, João capítulo 8, versículo 32, 36, e João 14:6, Jesus é o caminho, a porta para o céu. E um dia ela entrou na minha casa e pregou a palavra para mim e a minha esposa. E nós fomos para a igreja, levantei a minha mão para a honra e a glória do Senhor Jesus. Jesus me deu um novo casamento. Eu vou fazer um vídeo, vou colocar o nome assim, casamento é um só. Eu vou fazer, eu vou ler para você explicar. Vamos rapidinho aqui para a Bíblia. Aí eu coloquei o título assim, a primeira parte, a mesma coisa. O Senhor Jesus veio para desfazer toda a obra de Satanás. Jesus veio para destruir toda a obra do diabo. Primeira carta de João. Pega a sua Bíblia aqui, ó. Pega a sua Bíblia, a Bíblia, ele é. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. João tem 5 livros na Bíblia. O Evangelho segundo João, primeira carta, segunda carta, terceira carta. E Apocalipse de João, que é o último livro da Bíblia, são 5 livros. Aí você abre sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, você vai achar lá o que eu estou falando. Então o título é Jesus veio para desfazer toda a obra do diabo. O Senhor Jesus, como sempre eu falo, já falei na outra parte, ele transforma o ser humano da água para o vinho, liberta da idolatria, liberta do alcoolismo, liberta da cegueira espiritual, liberta da cachaça, liberta da prostituição, liberta do adultério e liberta da fornicação, liberta de tudo e liberta da idolatria. Jesus, esse nome todo-poderoso tem 5 letras, só ele, Jesus. Agora você acredita se quiser. Ele fez na minha vida. Depois eu vou te falar de uma mulher que ela estava acorrentada. Acorrentada por quem? Não é corrente, acorrentada por Satanás. Lucas capítulo 13, versículo 10 e 17. Depois eu vou te mostrar. Vamos ler aqui. Vamos ler aqui no livro. Pega a sua Bíblia aí. Abre a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia aí e abre e lê. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 8. Pega a sua Bíblia. Não deixe ninguém te enganar. Não deixe ninguém te enganar. Não deixe essa seita que foi por aí batendo de porta em porta, enganando. Não deixe. Ninguém, como sempre eu falo, ninguém me engana. Ninguém me engana. Sabe por quê? Jesus abriu a minha mente, ele me tirou das trevas, da mentira e do engano. Ninguém me engana, ninguém tira essa palavra aqui do meu coração. Então eu gosto de falar só de Jesus. O que o Senhor Jesus fez comigo e a minha esposa, eu faço com todo mundo. Quem acreditar. Fala Lucas capítulo 8. Eu vou ler aqui, versículo 26 até o 39. Evangelho segundo Lucas capítulo 8, do 26 até o 39.
Olha para você ver um título. Pega a sua Bíblia, olha o título. Eu sempre falei na primeira parte. Olha o título. O ateu não acredita e o incrédulo não acredita. Sabe por quê? Porque nunca aceitou Jesus. Se não aceitar Jesus, não vai entender. Se não aceitar Jesus, não vai entender. Fala, olha o título. O endemoniado de Gadareno. Tá vendo? O endemoniado de Gadareno. Quando fala de Gadareno, porque era da cidade de Gadara, porque nasceu na cidade de Gadara. Eu já fiz essa pregação no Facebook. Assim, ó, versículo 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. Aqui está falando de Jesus e o seu discípulo. Fala assim, e navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro. O endemoniado, ele saiu ao encontro de Jesus. Porque você vai sair ao encontro de quem? Você tem que sair de um encontro de Jesus. Assim, e quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava, tá vendo? Estava possesso de demônio, tá vendo? O ateu e o incrédulo não acreditam. Possesso de demônio. Sabe quantos demônios esse rapaz aqui tinha, esse jovem? Tinha mais de 3, estuda aí para você ver, de 3 a 4 mil demônios, num homem só. E quando viu a Jesus, aí pronto, né? Viu a Jesus. Versículo 28. E quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormente, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que eu arrebatava e guardava-no preso com grilhões e cadeia, mas quebrando prisões, era impelido pelo demônio para o deserto. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse, era um homem só, ele disse, Legião, porque tinha, tá vendo? Porque tinha entrado nele muitos demônios, e rogava-lhe que não o mandasse para o abismo. E andava passando ali no monte uma manada de porcos, e rogar-lhe que concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído o demônio do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se do espinhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que o guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram ao ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e o temeram. E os que tinham visto, contar-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe regou que se retirasse deles, porque estava possuído de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído, tá vendo? Saído o demônio, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus despediu-o, dizendo: toma para tua casa e conta que uma grande coisa te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade, com grande coisa Jesus lhe tinha feito. Agora eu vou ler rapidinho e vou explicar. Estou lendo Lucas capítulo 8, a partir do versículo 26. Eu vou ler mais uma vez rapidinho e vou explicar. Depois, mais ou menos são no máximo 30 minutos, 40. Depois nós vamos para Lucas capítulo 13. Eu vou começar, eu vou explicar rapidinho. Então pede para o Senhor Jesus abrir a sua mente e você entender a Bíblia, para que você nunca venha ser enganado. Como sempre eu falo, no mundo existe 12 mil religiões, 600 mil seitas,
Todo mundo fala que todo caminho leva a Deus. Sempre eu falo, é mentira de Satanás. Só existe um caminho para o céu, é Jesus. Jesus é o caminho para o céu. Não existe outro caminho. Fala, versículo 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro de Jesus. Vindo da cidade um homem que desde há muito tempo estava, presta atenção, possesso de demônio. Está vendo? Versículo 27. E não andava vestido e nem habitava em qualquer casa, mas no sepulcro, que era no cemitério. E quando viu a Jesus, então presta atenção, versículo 28, presta atenção. E quando viu a Jesus, ele não está falando de nenhuma religião, Jesus. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo em alta voz: que tenho contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, peço-te que não me atormente. Aqui já não era um homem, aqui já eram os demônios. Presta atenção. Ele falou assim para Jesus, os demônios falaram para Jesus: peço-te que não nos atormente. Só que você vai lá para João 10:10, fala que veio para matar, destruir e roubar. E aquela passagem que eu li também no primeiro vídeo, não fala? Aquele jovem que tinha ataque epilético. Eu não li, assistem o primeiro vídeo. Fala assim que tinha ataque epilético, era endemoniado. E fala assim que os demônios pegavam ele para quê? Para o destruir. Então Satanás, seus príncipes, seu demônio, veio para destruir o ser humano, para destruir casamento e colocar a família um contra o outro. Ele veio para atormentar, eles vieram para atormentar o ser humano, mas Jesus veio para atormentar eles. Está vendo? Filho do Deus Altíssimo, peço que não me atormente. 29, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardava-no preso com grilhões e cadeia, mas quebrando prisões, era impelido por quem? Era impelido pelo demônio para o deserto. Versículo 30. E perguntou-lhe a Jesus, dizendo: qual é o teu nome? Ele disse: Legião, porque tinha, tá vendo? Presta atenção, no 30, leia na sua casa. E perguntou-lhe a Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Tá vendo? Então você vê as pessoas aí perdidas, fazendo tudo que não presta, no hospício, muitas coisas, você já sabe o que é. Só o nome de Jesus tem poder para desfazer toda a obra do diabo. Só Jesus, ninguém mais, Jesus. E rogava-lhe, tá vendo? Aí os demônios falaram assim para Jesus: e rogava-lhe que eu não mandasse para o abismo. E rogava-lhe que não mandasse para o abismo. Sabe por quê? Porque quando você lê Apocalipse capítulo 9, e o versículo 1, 2 e 15, fala sobre o abismo. E no abismo tem 4 anjos que estão presos. E eles vão ser soltos na grande tribulação. Eles vão ser soltos na metade dos 7 anos, para matar, se não for a memória, parece que a terça parte ou quarta parte da terra. São 4 demônios. Fala assim, eles vão ser soltos na hora, no dia, na data, no ano, tudo certinho, na hora certa. Vão ser soltos dia e ano e mês. Leia Apocalipse, capítulo 9, 1, 2 e 15. Versículo 32. E andava passando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogar-lhe que concedesse entrar neles. E concedeu-lhe, Jesus concedeu. E tendo saído, versículo 33, está vendo? Presta atenção. 33. E tendo saído, porque Jesus mandou. E tendo saído, os demônios do homem entraram nos porcos, e a manada precipitou-se num espinhadeiro, no lago, e afogou-se. Versículo 33.
mas a Bíblia diz que era 2.000 porcos. 2.000 porcos. Ele saiu do homem e entraram nos porcos. Mas os porcos morreram. Mas os demônios não. Eles estão por aí, matando, destruindo, roubando e enganando. E o fim deles, está lá no Apocalipse, foi memória para esse capítulo 22. O fim deles é no lago de fogo, para sempre. Versículo 34. E aqueles que o guardavam, vendo o que aconteceram, fugiram e foram anunciar na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então, presta atenção, acharam então o homem de que havia saído os demônios. Tá vendo? Presta atenção, versículo 35. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem que havia saído os demônios, vestido como? Vestido em juízo. Assentou-se aos pés de Jesus. Então ele virou uma pessoa normal, Jesus para os seus demônios, e ele assentou-se aos pés de Jesus. E virou uma pessoa normal e se vestiu. Versículo 36. E o que tinha visto, contar-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estava possuído de grande temor, e entrando no barco voltou. E aquele homem de que havia saído os demônios rogou-lhe que deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu dizendo: torna para tua casa e conta, conta as licenoses, e conta com grande coisa Deus te fez. Deus te fez. E ele foi apregoando por toda a cidade, com grande coisa Jesus tinha feito. Então aqui aquela multidão, o dono dos porcos, eles deram valor nos porcos. Eles não deram valor naquela alma, aquele homem que mais de 2-3 mil demônios saiu. Eles não deram valor no homem, eles deram valor nos porcos. E o ser humano hoje não é assim? Não é assim o ser humano? Né? O ser humano não é assim? Não é todo mundo, né? Mas é pouquinho. E quando ele foi liberto, ele virou um evangelista na hora. Fala assim, quando você lia no livro de Marcos capítulo 5, e versículo 20, fala a mesma passagem. E fala assim, ele saiu a caminho de Decápolis. A caminho de Decápolis tinha 10 cidades. Eu tenho todo o nome das 10 cidades, que eu não vou falar, dando papel marcado. Ele já saiu, foi para a casa dele, falando o que Jesus fez, já saiu evangelizando. Então quem faz isso é só Jesus. Agora vamos o quê? No mesmo livro de Lucas. Olhando o tempo aqui, 23 minutos. Pega a sua Bíblia aí, fica no mesmo livro de Lucas. Para você vai lá para Lucas capítulo 13. Estou quase terminando. No outro capítulo eu falei, né? Salmo 68, versículo 6. Salmo 68, versículo 6. Fala assim, Deus faz que o solitário viva em família e liberta aqueles que estão presos em grilhões. Aqui está falando preso em grilhões, está falando da cegueira. É da cegueira espiritual. Depois eu vou ler aqui da mulher paralítica. Depois eu vou para 2 Timóteo, se dá tempo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 e 25. Quando você lê Eclesiastes, capítulo 9 e versículo 18, fala assim, um só pecador destrói muitos lares, mas Jesus conserta, liberta. Fala assim, vendo? Fala assim, Lucas capítulo 13,
Vamos ler aqui, pega sua Bíblia aí, pega sua Bíblia. Vamos ler aqui do versículo 10 até o 17. Aqui fala de uma mulher que ela andava, você já viu na rua, né? Eu já vi na rua, lá em São Paulo, no metrô. Quando eu morava em São Paulo, agora eu sou aposentado, estou morando em São José do Campos, que é uma cidade maravilhosa. São José do Campos. Eu vi uma mulher uma vez no metrô que ela andava assim, ó. Ela andava encurvada. Esta mulher andava encurvada. Eu já vi na rua, homem e mulher. Você já viu também. Sabe quem tem o poder de consertar? Jesus. Fala assim, a cura de uma mulher paralítica. Tá vendo? Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10. O título fala, a cura de uma mulher paralítica. Ensinava no sábado numa sinagoga. E eis que estava ali, isso daqui, ó, essa passagem, ela acaba, ela destrói uma seita, que é uma seita aí que fala assim, que não acredita no inferno. E ela fala, se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. Só que eles guardam o sábado, eu falo assim, porque eu já vi, eu já trabalhei com um patrão assim, guarda o sábado e fazia um monte de coisa errada. Eu trabalhei com um patrão, não vou falar quem que é, ele trabalhava no sábado, ele era dono do mercado, era padeiro, ele era o dono do mercado, era padeiro. Hoje eu sou aposentado, trabalhei lá com ele, mas Jesus me colocou lá, foi para falar de Jesus para ele, porque ele pensava que estava liberto, mas ele não estava liberto. Aí ele fazia um monte de coisa errada, mas dia de sábado ele ficava em casa. Aí um dia eu conversei com ele, dei uns conselhos para ele, aí ele falou assim para mim, não, um dia eu vou ser um crente de verdade mesmo. Fazia um monte de coisa errada, de semana e sábado ficava em casa, guardava o sábado, não adianta nada. Aqui acaba com todos eles, assim, ensinava no sábado numa sinagoga, e eis que estava ali uma mulher que tinha o quê? Um espírito de, tá vendo? O ateu não acredita, como sempre falo, o incrédulo. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava, tá vendo? E andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, aí pronto, né? E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe, mulher, está livre da tua enfermidade, tá vendo? O que Jesus falou para ela? Jesus. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe, mulher, está livre da tua enfermidade. Versículo 13, e pôs a mão sobre ela e logo se endireitou, tá vendo? Versículo 13, e impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Versículo 14, e tornando a palavra, o príncipe da sinagoga, esse daí hoje está cheio, viu? Hoje está cheio. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado. Jesus cura 24 horas e cura de segunda a domingo o ano inteiro. Aquele se quiser. Esses daqui, você sabe o que é hoje, né? Ele ficou bravo com Jesus, porque Jesus curou no sábado. Mas na verdade estava tudo cheio de demônio. E tornando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há que me viste trabalhar, neste, pois, vinde para ser curado e no dia de sábado. Você quer um demoniado fariseu, e hoje está cheio. Versículo 15, e respondeu-lhe, porém, o Senhor. Olha, você vê o que Jesus fala para ele. Presta atenção, o que Jesus fala para ele? Versículo 15. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, Jesus, e disse, hipócrita, no sábado não despende a manjedoura, cada um de vós do seu boi, ou jumento, e não a leva a beber água? E não convém soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão? Aqui está falando de genealogia, ao qual ao 18 anos, presta atenção, eu estou lendo o versículo 16 agora, e não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, ao qual ao 18 anos
Satanás, tá vendo? Satanás. Leia a Bíblia. Se você não acredita, eu estou lendo Lucas capítulo 13, lendo em sua casa, versículo 16. E não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado, esta filha de Abraão, ao qual 18 anos Satanás mantinha presa. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que era feita por ele, Jesus. Então aqui Jesus, aqui diz a mesma coisa, Jesus disse para eles: esse dia de sábado, presta atenção, isso aqui vai acabar com essa seita aí, todo mundo já sabe, né? É uma que fala do 7, todo dia sábado. Não guarda o sábado e faz um monte de coisa errada no dia de semana. A mesma coisa que Jesus falou assim para eles: dia de sábado, a sua vaca cair no buraco, você não vai atirar? Se o seu boi, o seu jumento cair no buraco, você não vai buscar? Aí Jesus chamou de hipócrita. Chamar de hipócrita é elogio. E falou assim: não convinha soltar essa mulher que estava aprisionada por Satanás 18 anos? Aí eles que eles preferiam? Eles iam lá e tiravam o boi e a vaca do buraco. Mas eles achavam ruim com Jesus, porque Jesus libertou aquela mulher que estava presa com Satanás 18 anos. Estava cega nas trevas e andando paralítica. Jesus libertou ela, ela andava assim, ela pegou, ficou andando direto, reto. Jesus curou ela, além de ter curado, ainda libertou ela, abriu a mente dela. É por isso que chamam de hipócrita. E esses hipócritas tem até hoje. Esses hipócritas tem até hoje. Você sabe o que eu estou falando. Mas vamos aqui para... Pega sua Bíblia aí. Vou parar, já deu 32 minutos. Vamos aqui. Pega sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Já quase chegando em Apocalipse. Novo Testamento. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Ela foi escrita cerca de 67 depois de Cristo. Cerca de 67 depois de Cristo. O autor Paulo escreveu para Timóteo. Paulo ganhou ele para Jesus. Segundo Timóteo, capítulo 2. Leia na sua casa. Seja como os bereanos. Os bereanos, tudo que Paulo falava, eles iam ler a Bíblia. Então ninguém me engana e não deixa ninguém te enganar. Fala só, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo, presta atenção, versículo 24, 25, 26. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, e sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços de quem? Do diabo. Está vendo? Leia 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, versículo 6. Está vendo? Presta atenção no 26. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Está vendo? Tem uma jovem, hoje ela está já com quase 40 anos, sei, 50, que nós amamos muito. Eu já falei, sempre eu falo o testemunho dela.
de muitas pessoas, muitas, né? Nós levamos ela para Jesus, pregamos a palavra para ela, e o Espírito de Deus abriu a mente dela, convenceu ela do pecado. Quando ela chegou no púlpito, o pregador estava pregando, perguntou para ela: quer aceitar Jesus? Ele não falou religião, ele falou para ela: quer aceitar Jesus? Ela levantou a mão e aceitou Jesus. Na mesma hora, presta atenção, na mesma hora que ela aceitou Jesus, mas ela aceitou de todo o coração, corpo, alma e espírito. Quando ela aceitou Jesus, ela olhou para o chão, para os pés dela, e ela viu uma corrente cair. Mas isso aí ninguém viu, ela não tinha, na verdade, não tinha corrente de ferro. Ela estava acorrentada pelo diabo. Ela bebia de viver nas calçadas jogadas. E hoje, sempre eu falo dela. Hoje ela é um João Batista. Hoje ela é crente de verdade, João Batista. Sempre falo testemunho dela. Então, a mesma coisa aconteceu com a Catarina. E aconteceu comigo e a minha esposa amada Pedrina. Então você fica com essa palavra. Eu vou fazer um vídeo. Vou colocar o nome assim: o casamento é um só. Depois eu vou fazer outro vídeo assim: capítulo e versículo que não prega mais hoje na igreja. Capítulo e versículo que não prega mais na igreja hoje. Eu tinha um, eu apaguei ele porque tinha uns erros lá, então eu apaguei. E vou fazer um também, eu coloquei um nome assim: é Deus que me deu, Jesus, Ele que me deu. Vou fazer um assim: um alerta para os pastores de hoje. Que hoje as igrejas estão uma bagunça. É só escândalo. Depois eu vou explicar. Quando eu fazer o vídeo, eu vou explicar. Manda esse vídeo para outra pessoa. Se você tiver alguém que está nas trevas, na mentira, no engano, alguém que está doente, alguém que está com esse problema, essa doença, que tem um espírito de enfermidade, anda encurvada, porque tudo é demônio, né? Então você manda esse vídeo para ele ou para ela. A paz do Senhor Jesus.